E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e a aula de hoje é sobre massa atômica, molecular e molar. Bora começar? Primeiro vamos falar sobre a massa atômica. O que é a massa atômica? Ela é a massa de um único átomo. Qual é a unidade usada para expressar massa atômica? É usado o MA, que significa unidade de massa atômica, ou simplesmente o usin. Essa massa atômica ela tem como referência o carbono 12. Quer dizer que um carbono 12 tem uma unidade de massa atômica? Não. Uma fração desse carbono 12 possui uma unidade de massa atômica. Que fração? 1/12avos. Significa que a 12ª parte desse carbono representa uma unidade de massa atômica. Vamos recordar algumas coisinhas. Dentro do átomo possui um núcleo, onde estão os prótons e nêutrons, e ao redor a eletrosfera, onde estão os elétrons. Os prótons possuem massa, uma unidade de massa atômica. A massa de um nêutron também é uma unidade. E a massa de um elétron é uma fração de 1836 vezes menor do que uma unidade. Logo, a massa de um elemento químico é a soma de prótons mais nêutrons que está no seu núcleo. Vamos praticar um pouquinho. Para calcular a massa atômica, você precisa de uma tabela periódica. Cada tabela periódica possui uma legenda onde vai explicar que lugar desse elemento está representado a massa. No caso aqui eu tenho o sódio e nessa tabela a massa do sódio é esse 23. Então qual seria a massa atômica do sódio? Seria 23 unidades de massa atômica ou simplesmente unidades. Já a massa do ferro, aqui está escrito 55,8, mas podemos arredondar para 56 unidades. E o hidrogênio possui massa 1,01, mas podemos simplificar para uma unidade. O cloro possui massa 35,5. Em alguns casos é permitido colocar 36, mas na maioria deles a gente coloca 35,5 mesmo unidades de massa atômica. Então, massa atômica seria a massa de um único átomo. Massa molecular. O que seria massa molecular? É a massa de uma molécula. Também é expressa em unidades de massa atômica. No entanto, a massa molecular é a soma de todos os elementos que compõem essa molécula. Nessa representação aqui, a massa molecular seria a soma de todos esses elementos, esse vermelho e esses dois brancos. Nessa representação, a massa molecular seria a soma desses 4 elementos representados pela bolinha branca, mais a massa desse elemento que está representado pela bolinha cinza. Vamos praticar. Com a ajuda da tabela periódica, a gente consegue descobrir a massa dos elementos que compõem a fórmula da água, que seria, no caso, hidrogênio e oxigênio. A massa do hidrogênio é uma unidade e a massa do oxigênio aqui, 16 unidades. Só tem um porém. Aqui, nessa molécula, tem 2 hidrogênios. Então, a massa seria 1 vezes 2 hidrogênio mais a massa do oxigênio, 16. Total, 18 unidades de massa atômica. Olha a molécula de baixo, possui carbono, hidrogênio e oxigênio. A massa unitária do carbono é 12 unidades, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Logo, quantos carbonos possui nessa molécula? Possui 2 carbonos, então seria 2 vezes 12, mais a massa do hidrogênio vezes a quantidade. Notem que tem 5 hidrogênios aqui, mais um aqui, então seria 1 vezes 6. Mais a massa do oxigênio, só tem 1, então mais 16. Total, 12 vezes 2, 24, mais 6, 30, mais 16, 46 unidades de massa atômica. Agora é a vez do sulfato de alumínio. Nessa molécula possui 2 alumínios, 3 enxofre, porque aqui, entre parênteses, multiplicado por quem está fora, e 12 oxigênio, 4 aqui vezes 3. Bom, olha lá, a massa do alumínio, 27, a massa do enxofre, 32 e a massa do oxigênio, 16. Tem 2 alumínios nessa molécula, então fica 27 vezes 2, mais tem 3 enxofres nessa molécula, 32 vezes 3, e possuem 4 oxigênio vezes 3, porque está multiplicando tudo que está dentro vezes o 3, então teria 12 oxigênio vezes a massa de cada oxigênio, que é 16. Total, 27 vezes 2, 54.
32 vezes 3, 96. E 12 vezes 16, 192. Somando 54 mais 96 mais 192, temos a quantia de 342 unidades de massa atômica. Olha a molécula de baixo, MgOH2. O magnésio, a massa dele é 24,3, arredondamos para 24, a massa do oxigênio já conhecida 16 e a massa do hidrogênio 1. Nessa molécula só tem um magnésio, então 24. Mais 16, no entanto o oxigênio aqui ó, vezes 2, 16 vezes 2, mais a massa do hidrogênio vezes 2, então seria 1 vezes 2. Notem que a ordem com que você multiplica não tem problema, o importante é você multiplicar adequadamente. Vamos lá, 16 vezes 2, 32. 1 vezes 2, 2. E aqui o próprio 24. 24 mais 32 igual a 56. Mais 2, total 58 unidades. É importante recordar que primeiro você realiza as multiplicações e depois a soma, beleza? Agora vamos para a massa molar. Antes de começar, vamos relembrar um pouquinho o que é mol. Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 12 gramas de carbono 12. E seu símbolo é mol. Pera aí, professor, muito complicado. Simplifique isso aí. Mol é a quantidade de elementos carbono que contém em 12 gramas desse elemento. Mas que quantidade é essa? Primeiro vamos falar do princípio, de onde surgiu. Olha só, princípio de Avogadro. Volumes iguais de todos os gases à mesma temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. É através desse princípio que esse bonitão aqui, ó, Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, ou melhor, Avogadro só. Realizando experimentos, ele descobriu que qualquer gás, se eu colocar nas condições normais de temperatura e pressão, significa uma atmosfera e 25 graus Celsius, teria o mesmo volume, consequentemente teria o mesmo número de moléculas. Mas que quantidade é essa de molécula, professor? É essa quantidade aqui, ó. Tal qual dúzia equivale a 12, meia dúzia equivale a 6, 1 mol equivale a essa quantidade, 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Ou, em outras palavras, 602 sextilhões de partículas. Portanto, massa molar é a massa de 1 mol de partículas. Trocando os termos, é a massa de 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. E a unidade usada para representar a massa molar é gramas por mol, que pode simbolizar com gramas barra mol, que é gramas por mol, ou ainda grama vezes mol elevado a menos 1, que é a mesma coisa. Na prática, pessoal, em química, a gente usa a quantidade mol ou gramas por mol, que é para representar, ao invés de unidades de massa atômica, a gente utiliza gramas. Imagine você num laboratório, você vai pegar molécula por molécula de um reagente? Não, você vai pegar uma porção, normalmente em gramas ou em miligramas desse produto, e você vai conseguir calcular ali de maneira bem grosseira a quantidade de partículas que tem naquela porção em gramas ou miligramas daquela substância. Olhem essa representação. Uma molécula de água, uma única molécula de água, possui 18 unidades de massa atômica. No entanto, se eu pegar 1 mol de partículas de água, ou seja, 602 sextilhões de molécula, esse número de Avogadro aí, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, vai ser 18 gramas, olha só. Uma molécula, 18 unidades, mais 1 mol de moléculas de água, 18 gramas. Então, na prática, a gente consegue converter aqui, ó, unidades de massa atômica em gramas, utilizando a massa molar, gramas por mol. Vamos lá, massa molar então é massa de 1 mol de partículas. Na prática, converter a unidade de massa atômica em gramas. Vamos lá. Se eu pegar um ferro na tabela periódica, a massa dele é 56. Significa que a massa molar do ferro é 56 gramas por mol. A água, ó, hidrogênio na tabela periódica, massa 1, oxigênio, massa 16. 1 vezes 2, já vou colocar direto aqui, ó, 2 mais 16, total 18, o que agora é massa molar, gramas para cada mol. Agora aqui, ó,
Esse 2 na frente aqui a gente pode ler como 2 mols de óxido de cálcio. O cálcio, na tabela periódica, a massa dele é 40 e o oxigênio é 16. Nessa molécula só tem um átomo de cada elemento, então 40 mais 16 igual a 56. Mas não tem só um mol representado aqui, ó. Tem 2 mols. Então no final aqui eu multiplico por 2, vai dar o total de 112 gramas por mol? Não, agora é só grama, porque ele já disse que aqui tem 2 mols. Então 2 mols de óxido de cálcio possui massa igual a 112 gramas. Por quê? Porque cada mol de óxido de cálcio possui 56 gramas. Vamos lá, 3 mols de água. Hidrogênio, a massa 1 unidade, oxigênio 16, 1 vezes 2 é 2, mais 16, total 18 gramas por mol. No entanto, aqui tem 3 mols, vezes 3, total 54 gramas. A água tem 18 gramas para cada mol, vezes 3 mols, 54 gramas. Certinho, pessoal? Não esqueçam de assistir o vídeo que fala um pouquinho mais sobre o mol, que vai esclarecer muitas dúvidas que poderiam ficar nesse vídeo aqui, tá? Um abraço. Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo. Não esquece de curtir e também se inscrever no nosso canal. Um forte abraço.